Meus amados irmãos e amigos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Eu quero ler a Bíblia juntamente com vocês, comentar alguma coisa, que é muito importante nós nos alimentarmos da Palavra de Deus. Jesus mesmo disse que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero falar exatamente hoje sobre a Palavra de Deus. E feliz é o irmão, é a irmã que tem vontade de transmitir a Palavra de Deus. Feliz é aquele também que tem a oportunidade de ouvir a mensagem da Palavra de Deus, porque nós vivemos dias difíceis e a Palavra de Deus é muito importante para nós. Eu quero ler, mas antes quero fazer uma oração pedindo para Deus nos dar a sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, eu peço a tua bênção, a tua graça, peço a unção, a virtude gloriosa e a inspiração divina, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, possa falar conosco, possa nos dar uma mensagem para os nossos corações segundo a nossa necessidade. Abençoa, Pai, todos aqueles que nesse momento estão ouvindo esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler, eu vou fazer hoje umas 4 leituras bíblicas. Eu não vou nem falar muito nas minhas palavras, mas ler a Palavra de Deus. Se você quiser pegar uma Bíblia para acompanhar, é muito importante. Nós vamos fazer uma primeira leitura na primeira carta em que escreveu o apóstolo Pedro, no capítulo 4 e o versículo 7, que diz o seguinte: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, que a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fala segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Meus amados amigos e irmãos, o apóstolo Pedro, ele dizia que já estava próximo o fim de todas as coisas. E se naquela época o fim estava próximo, agora está bem mais próximo.
Estamos chegando praticamente o fim de todas essas coisas que nos rodeiam. E ele disse que o fim de todas as coisas está próxima, para sermos sóbrios, vigiar em oração. Vigiar orando, porque nós sabemos quantas coisas quer penetrar em nossas vidas para querer minar, destruir a nossa fé. Mas ele diz que, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Amar, tendo amor uns aos outros. É difícil, mas é mandamento amar uns aos outros. E a Bíblia nos diz que isso seria o sinal do cristão. Jesus disse que o mundo iria nos reconhecer como servos do Senhor Jesus Cristo pelo amor que iríamos ter uns para com os outros. Agora, no versículo 10, o apóstolo diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, administrar o dom que Deus deu com os outros como bom dispenseiro. Porque nós, qualquer um de nós que tem o dom de Deus, é apenas nós temos aquilo que é de Deus. O dom de Deus na nossa vida. O dom de Deus na vida do cristão. O dom não é nosso. O dom é de Deus. Então nós não podemos, de nenhuma forma, querer usurpar, como se nós fôssemos o que temos aquele dom para fazer o que nós queremos. O dom é de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que ser bom dispenseiro. Quando Deus nos usar, a qualquer um de nós fazer o uso desse dom como um bom dispenseiro, segundo aquilo que Deus quiser nos usar. Agora, ele disse: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém falar, se tem o dom para falar, para pregar, anunciar o evangelho, está aqui a palavra de Deus. O apóstolo, sob a unção de Deus, dizendo: fale segundo a palavra de Deus. E é isso que precisa. Precisamos ouvir aquilo que está escrito nas Escrituras, aquilo que é de Deus, a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós ouvimos o nome de Jesus Cristo, em nome de Deus, mas as mensagens não são segundo a palavra de Deus, e muitas vezes, e isso tem tirado muitas vezes o alvo, que é, como disse Davi: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É isso que diz a palavra do Senhor. E nós podemos, nesse momento, ver que, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Mas como pode uma pessoa falar segundo a palavra de Deus, se primeiro não tiver ela na sua vida? Primeiro tem que ter a palavra de Deus
para depois transmitir para outras pessoas. Então, nós vemos aqui os profetas de Deus, quando eles iam ministrar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, primeiro eles tinham a palavra de Deus dentro deles, para que eles pudessem também transmitir para outras pessoas. O mensageiro, o profeta de Deus, seja no tempo passado, ou seja no nosso tempo presente e até no futuro, só vai poder ministrar a palavra segundo a vontade de Deus, se tiver dentro de si a palavra de Deus. O profeta Jeremias, quando ele foi chamado para o ministério, a Bíblia diz que bem no início, no capítulo 1 do seu livro, no versículo 4, está escrito assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então, irmãos, o profeta, ele ia transmitir a mensagem de Deus, mas Deus colocou dentro dele a sua palavra. Como é que nós vamos transmitir uma coisa se primeiro nós não tivermos? Muitas vezes eu vejo as pessoas preocupadas em querer aprender tanta coisa de outras religiões, e às vezes até ensina tantas maneiras, tantos rituais de outras religiões, mas o povo, a mensagem do profeta de Deus não é falar de religião de ninguém, é falar a palavra de Deus. O povo precisa de aprender a palavra de Deus. O povo precisa temer a Deus, conhecer a Deus através da sua palavra. Meus amados irmãos e amigos, nós sabemos que fora de Jesus Cristo não há salvação. Nós sabemos que fora de Deus é todo demônio, Satanás e sua corjas de demônio. Fora de Deus, fora do Senhor Jesus Cristo. Então nós sabemos também, e a Bíblia nos ensina tudo o que você precisa saber. Lendo a palavra de Deus, nós temos aqui uma orientação completa, como nós devemos andar para não cairmos na cilada do diabo, para não sermos enganados por Satanás. Não há necessidade de ninguém dizer: vou te dar um curso para você saber como que Satanás faz, como os demônios fazem, como você... Irmãos, nós não queremos. O povo não precisa aprender nada a respeito de Satanás, a respeito de demônios, demoniologia e qualquer outra coisa. O povo precisa aprender de Deus. O povo precisa da mensagem de Deus, porque na mensagem de Deus tem tudo o que nós necessitamos. Pedro disse: se alguém quer falar, fale segundo a palavra de Deus. Deus chamou Jeremias para entregar a mensagem
para o povo de Israel, para que eles se voltassem para Deus, consertando suas vidas. Mas ele precisava ter a mensagem de Deus. Então Deus coloca dentro dele a sua mensagem. E a Bíblia diz, quando Deus estendeu as mãos em direção a Jeremias e disse: olha, eu ponho, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Nós precisamos sim da palavra de Deus na nossa boca, porque o mundo precisa de ouvir a palavra do Senhor. O que o ser humano precisa ouvir é a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, a voz do Senhor, ensinando como devemos andar, o que nós havemos de fazer para termos a nossa salvação, para ter a bênção, para ter a vitória. É Deus que nos ensina. E nós sabemos, irmãos, que quando a pessoa tem a palavra de Deus, ela vai transmitir. O profeta de Deus, em toda época, está preocupado de alimentar-se, comer a palavra de Deus, no sentido simbólico, se alimentar dela, encher-se dela, dessa palavra, para ter também, para transmitir para outras pessoas. Então, em vez de estar aprendendo e querendo ensinar como se faz certos rituais, certas coisas em outras religiões, procure ensinar o povo a palavra de Deus. Nós vemos também, eu disse que havíamos de fazer algumas leituras e eu quero ler também. Homem que Deus chamou para ser o mensageiro dele, para ser o profeta naqueles dias. Ezequiel, no capítulo 3 do livro de Ezequiel, no versículo 1 em diante, diz assim: depois me disse: filho do homem, come o que achares, come esse rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Irmãos, nós precisamos, como disse o Senhor Jesus Cristo, comer, alimentar-se dessa palavra, porque Jesus disse, e ele disse para o próprio Satanás, citando as Escrituras do Velho Testamento, onde Moisés havia dito, por parte de Deus, que nem só de pão vive o homem, mas tem que alimentar-se de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se não há alimento da palavra de Deus, o povo se enfraquece, a fé diminui, porque o apóstolo escreveu sob a inspiração de Deus que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus, para que um povo tenha fé, fé verdadeira, fé no Senhor Jesus Cristo, fé em Deus, fé para vencer. É aquela fé que vem da palavra de Deus, que nasce no coração do ser humano, ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir a mensagem do Deus vivo, a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Esse outro tipo de fé que o povo deixa crescer no seu coração, fé em certa pessoa, em certos rituais. Isso é fé, mas é uma fé fraca, é uma fé que não é verdadeira, porque a verdadeira fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então, aquele que tem a palavra de Deus, quem é que tem a palavra de Deus? É aqueles que se identificam como cristão, aqueles que têm a Bíblia, aqueles que creem na Bíblia,
aqueles que são os pregadores. Então, se você, se eu e qualquer um que Deus dá essa oportunidade para falar, fala a palavra de Deus, fala do Senhor Jesus Cristo, fala do Senhor nosso Deus, ensina o povo a andar segundo a vontade de Deus, porque ali está a vitória, ali está a nossa segurança. O apóstolo Judas, ele disse que nós temos que lutar pela fé que uma vez foi dada para nós. Deus deu essa fé para nós, para todos aqueles que ouvem a palavra. Então essa palavra, ela produz fé, quando nós ouvimos a palavra de Deus. Então eu vou até ler aqui, aonde o apóstolo Judas, ele, em sua carta, uma pequena carta, mas de um conteúdo tão grande, ele diz aqui no capítulo, no versículo 20, porque só tem mesmo um capítulo, ele diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé e orando no Espírito Santo. Fé santíssima, fé santa, fé gloriosa, fé pura, e essa fé só nasce ouvindo a palavra de Deus. Não é ouvindo, como Paulo disse, aconselhando a Timóteo: foge das histórias, tanta história, tanta conversa. Mas Paulo disse: permanece naquilo que você aprendeu desde criança, nos ensinamentos que você recebeu da tua avó, depois da tua mãe, da palavra de Deus. Meus amigos, meus irmãos, e a palavra de Deus não é baseada, a nossa fé não pode ser baseada em um versículo deslocado de um texto para criar uma doutrina que vai contra todos os ensinamentos das Escrituras. Essa fé santíssima que disse nosso irmão e apóstolo Judas, é essa que você tem dentro de você, que você creu em Jesus Cristo, essa fé criada a ouvir a palavra de Deus. Então, quem quer falar de Deus, fala segundo a palavra de Deus. E para falar segundo a palavra de Deus, quando Deus chamou os seus profetas, ele colocou dentro dessas pessoas a sua palavra. E quando a pessoa tem, ele dá o que tem. Quando você vê uma pessoa falar de tudo menos da palavra de Deus, é porque não tem essa palavra dentro de si. O apóstolo Pedro e João, quando eles estavam indo para a oração, a Bíblia nos diz que lá, ao encontrar aquele homem pedindo esmola, aquele coxo, ele disse: nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que nós temos nós vamos te dar. Só pode dar aquilo que nós temos. Se a pessoa não está dando a palavra, é porque não tem. Se a pessoa está inventando outra forma, é porque essa pessoa mesmo não tem a palavra de Deus. Pedro e João disse: o que nós temos nós vamos te dar. E aquele que quer pregar o evangelho, falar do evangelho, tem que ter essa palavra dentro de si. Tem que ter o zelo de transmitir a palavra de Deus e não ficar com fábulas inventando fábula para minar a fé daqueles que estão querendo ingressar no caminho para o céu. Jesus naquela época disse para aqueles fariseus e até alguns doutores da lei: vocês estão na porta, vocês não entram, não deixam os outros entrar. Tem pessoas assim, eles não têm em si a palavra, não zelam e nem velam pela palavra, e muitas vezes impede aqueles que querem a palavra de Deus. Então, quer falar, fala segundo a palavra de Deus. Nós vemos também, e essa leitura que eu vou fazer agora está
em um dos capítulos do Apocalipse, quando Jesus estava, através daquele anjo, dando as revelações para João. No capítulo 10, está escrito assim: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvido dos trovões as suas vozes, eu ia escrevê-la, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não os escreve. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive por todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: ele fará amargo ao teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Irmãos, para profetizar, para anunciar a mensagem de Deus, ela tem que estar dentro de nós. Nós temos que ter recebido de Deus. E todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, todos aqueles que têm a felicidade de ouvir a mensagem da palavra de Deus, então essa palavra, ela penetra dentro de nós. A própria palavra se diz dela mesmo, o Espírito Santo, inspirando o irmão para escrever, diz que é uma espada que vai penetrando a nossa vida, vai entrando dentro de nós, e ela vai até aonde tem os ossos, e dentro dos ossos ali, aquelas medulas e juntas, ali entra a palavra de Deus. E essa palavra poderosa, diz o Senhor, através do irmão que escreveu, que é apta até para discernir pensamentos e intenções dos corações. É essa palavra que nós temos que ouvir a cada dia. E é esta palavra que nós temos que nos alimentar dela. E quando nós quisermos falar, devemos falar do que está escrito na palavra de Deus. Isso é muito importante, meus irmãos. Por isso, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é sustentada por Deus. Passa o céu e a terra, mas as minhas palavras, disse o Senhor Jesus Cristo, elas não hão de passar. Então, irmãos, nós vemos aqui, quando João, tendo aquelas visões, aquele anjo também deu aquele livro, não é? A profecia, a palavra de Deus. João comeu. E por quê? Porque o Senhor disse para ele: você vai profetizar ainda para muitas tribos, línguas e nações. Então você precisa ter dentro de você a palavra de Deus para falar. Então essa palavra, meus amados irmãos e meus amigos, é o que nós temos que falar. É a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito?
a palavra de Deus. Não as histórias de carochinha, não as histórias inventadas, não, é a palavra. Satanás, ele não resiste a essa palavra, ele não resiste a essa espada, ele não resiste por quê? Porque ela desmascara, ela descobre, faz ele sair onde ele está camuflado e escondido, para que nós não venhamos cair na sua cilada. Meus amados irmãos e amigos, leia a palavra de Deus, leia, tome por hábito todo dia ler. Se você não puder ler muito, leia pelo menos um pouquinho. Tome um pouquinho do seu tempo para ler a palavra de Deus. Assim, vai se alimentando, vai aprendendo e o Espírito Santo vai nos dando a sua mensagem. É pela palavra, né? A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus e elas estão sendo sustentadas e subsistem pelo poder da palavra de Deus. E essa é a palavra que nós temos que pregar. Esta é a palavra que nós temos que ouvir. Quando você ouvir alguém falando da palavra de Deus, escute, presta atenção. Mas quando você vê alguém falando de tantos contos de carochinha, de outras coisas que ensinam em certas religiões, que ensinam em certos lugares, largue isso de lado, procure a palavra de Deus, porque essa é a palavra que nos dá fortaleza e sustenta a nossa fé. Deus abençoe a cada um de vocês, meus amados irmãos e amigos, que estamos agora juntos meditando nessa palavra. Quero orar, pedindo a bênção do Senhor sobre nós, as revelações divinas através dessa palavra. Meu Pai e meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aplique a tua palavra santa e gloriosa na nossa vida, porque essa é a palavra que o Senhor deixou para que nós pudéssemos nos alimentar e viver por ela. Abençoa teus filhos, tuas filhas, e que pelo poder do teu nome, Jesus, haja cura, haja libertação, haja vitória na vida daqueles que estão ouvindo a tua palavra e têm sede da tua palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um de nossos irmãos, a você que está agora nos acompanhando nessa mensagem. Deus te abençoe. Deus te guarde. Se Deus permitir, amanhã, às 18 horas, estaremos novamente aqui para transmitir uma mensagem de Deus. Mas também, se você quiser nos acompanhar no nosso canal no YouTube, entra lá e nos acompanhe. Pastor Profeta Carlos de Oliveira. Os céus proclamam a glória de Deus. Se inscreva lá para receber nossas mensagens. Você que gosta da palavra de Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. Eu me despeço com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.